Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando aqui com a gente para falar do poder, da política, dos bastidores, de tudo que diz respeito à política lá de Brasília. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Diego, o presidente Lula, durante a campanha, sempre falou que seria um mandato só para ele, até em função da idade dele. Inclusive pra gente aqui. Inclusive aqui na Nova Brasil. Falou que não iria se candidatar novamente. Agora, você detectou algumas declarações do Lula que indicam que ele pode tentar a reeleição em 2026? Pois é, Mauro, Michele, eu ouvi certa vez de um presidente de um grande partido aqui em Brasília, numa conversa informal, por isso não vou citar o nome dele, a gente estava tomando um café, e ele me disse que a política brasileira tem duas pragas que precisam acabar. Aí ele citou a reeleição, um instituto criado ali no governo de Fernando Henrique Cardoso, e citou o que ele chamou de pluripartidarismo, essa salada de frutas que é a formação partidária no Congresso Nacional. A reeleição, quem é contra a reeleição, entende o seguinte, que um primeiro mandato é sempre pensando no segundo, a partir do primeiro momento em que esse presidente ou presidenta, no caso, aí toma posse, sendo que o primeiro ano é para desconstruir o que foi feito no governo anterior e arrumar a casa. Então já se perde um ano com isso, na avaliação de quem é contra a reeleição, os outros 3 anos é pensando ainda mais na reeleição. E o segundo mandato, um eventual segundo mandato, quando o político é reeleito, é para raspar o tacho. O presidente do partido usou essa expressão quando conversou comigo nessa ocasião. Qual é aquele argumento principal, o argumento principal de quem é a favor da reeleição? Não, a pessoa tem direito, se estiver fazendo um bom governo, ter direito a mais 4 anos. É para dar continuidade a um projeto político, né, para que não haja tantas interrupções a cada mudança de governo. Para solucionar isso, alguns defendem, é uma das propostas principais que tem no Congresso, mas que não andam dentro dessa reforma política, é 5 anos. Né? Você daria 5 anos para um presidente da República, ele teria ali 1 ano a mais, e aí passaria adiante, e o Brasil se forçaria a criar uma maturidade política, porque se a cada 5 anos você mudar tudo, eu dou muito exemplo aqui de Brasília, do Banco Regional, o Banco de Brasília, que a cada governo que entra muda a cor. Aí você imagina a dinheirama que é gasta só para mudar a cor. Né? Quando era o PT era vermelho, a Roriz era azul, o Arruda era verde, aí daqui a pouco entra e coloca rosa, daqui a pouco laranja, e a gente vai gastando dinheiro só para mudar a cor da marca do Banco de Brasília, do BRB. Hoje está azul novamente, que é o original dele. Enfim, e o outro câncer da política, outra praga da política, para usar a expressão desse líder partidário, é o pluripartidarismo. Para isso, se tem a chamada cláusula de barreira, que bem ou mal está funcionando. A gente está vendo aí algumas fusões, a mais recente delas do Podemos com o PSC. A gente viu nessa última eleição de 2022 a formação de federações, justamente uma tentativa de partidos menores de não morrerem para atingirem a chamada cláusula de barreira e continuarem recebendo dinheiro do fundo partidário, aquela coisa toda. Até porque, Mauro, Michele, não faz o menor sentido. Vocês imaginem, você ouvinte da Nova Brasil, uma reunião de líderes do Congresso Nacional com um representante de cada partido para definir a pauta do dia. É 30 pessoas. 30 pessoas. Lá em casa nós somos 2, é fácil porque eu só digo sim senhora para minha esposa e aí fica fácil de decidir. Aí sim. Aí sim, né, Michele? Mas quando tem 30 pessoas para decidir qual projeto que vai entrar na pauta, não tem jeito, minha gente. Então, reeleição e pluripartidarismo, eu concordo com esse líder partidário, são duas coisas que se mudassem no Brasil a gente teria aí um salto muito grande. Pois bem, vamos falar do Lula e a reeleição. Ele é o único que provavelmente possa ter dado um migué na gente em relação à reeleição? Não, não é o único. O Bolsonaro dizia na campanha de 2018 que era contra a reeleição e que trabalharia contra a reeleição. Inclusive, você perguntou isso para ele naquela sabatina que a Nova Brasil FM participou, né? E ele novamente saiu pela tangente. Ele disse que era contra, mas que quando viu
os nomes que foram apresentados, Ciro Gomes, a possibilidade da volta do Lula, aí ele disse que se viu obrigado a tentar a reeleição. O próprio Eduardo Leite, minha gente, vamos lembrar, o Eduardo Leite também dizia que jamais disputaria a reeleição ao governo do Rio Grande do Sul. Ele tentou a presidência, ser candidato à presidência da República, né, pelo PSDB, depois conversou com o PSD de Gilberto Kassab, não deu certo, aí ele voltou para o Rio Grande do Sul, quebrou a promessa dele e acabou sendo reeleito. Então, estou dizendo isso para dizer que não é o Lula, é o Bolsonaro, é o Eduardo Leite, é qualquer pessoa. O Lula, em 1º de julho de 2022, disse para a Rádio Metrópole da Bahia o seguinte: eu não vou ser um presidente da República que está pensando na reeleição. Eu vou ser o presidente que vou estar pensando em governar este país por 4 anos. Foi o que disse o Lula em 1º de julho de 2022. O próprio Lula ainda não deu declarações, da boca dele, de que ele vai mudar isso que ele disse. Mas, e aí eu faço também uma meia-culpa, acho que a gente da imprensa também fica provocando demais. No primeiro mês de governo, ficar perguntando para os aliados quem é que vai ser o candidato da esquerda, se o Lula vai se candidatar. A gente mesmo acaba provocando uma discussão antecipada, né, da eleição que só vai acontecer daqui a 4 anos. Então, o Rui Costa, que é o novo chefe da Casa Civil, foi perguntado na segunda-feira à noite, lá no programa Roda Viva da TV Cultura, sobre isso. E aí o Rui Costa fala em nome do PT, dizendo o seguinte, abro aspas, Lula falou de coração, considerando a sua trajetória e a volta dele para consolidar a democracia. Mas, aí vem o mais, mas se tudo der certo, e com fé em Deus dará, faremos um governo exitoso, e se ele, Lula, continuar, como ele próprio diz, com energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele pode fazer um novo mandato presidencial. Aí o Rui Costa joga, então, essa possibilidade. O Gilmar Tato, que é secretário de comunicação do PT, também disse à Folha de São Paulo o seguinte, Lula vai ser candidato. Conhecendo Lula, ele não vai abrir mão da sua reeleição. Eu acho isso. Aí político é engraçado demais, né? Político diz, vai ser candidato, ele não vai abrir mão. Aí no final ele diz, eu acho isso. Então vamos lá. Eu tenho certeza que eu acho. Eu tenho certeza que talvez, provavelmente, ele vai certamente fazer. Então assim, vamos criar o seguinte com o nosso ouvinte. Primeiro ponto. Minha gente, qualquer presidente vai querer continuar mais 4 anos enquanto existir reeleição. Qualquer presidente. Esquece esse negócio do cara chegar no Palácio do Planalto e, não, daqui a 4 anos eu vou aqui abrir espaço para uma nova geração. Qualquer um vai querer. No caso do Lula, a gente vai ter que ver a questão da saúde, vai ter que ver a questão da idade, daqui a 4 anos, ele está com 77, como o Mauro lembrou, vai estar com 81 anos. Agora, é claro que ele quer. É claro que ele quer. Ele foi presidente 2 vezes, saiu, foi preso. Em 2018 se decretou o fim do PT. O fim do PT. O PT está morto, não existe qualquer possibilidade. O cara sai da cadeia, tem as condenações anuladas, disputa uma eleição, vence, volta. Esse cara não vai querer ficar mais 4 anos? Lembrando que quando ele estava terminando o 2º mandato, para finalizar, Mauro Michele, quando ele estava finalizando o 2º mandato lá atrás, tinha gente do PT no Congresso que queria aprovar um projeto para garantir um 3º mandato dele. E aí muito se falou disso na época, né? O próprio Lula disse que teria aberto mão desse projeto e tal, porque até poderia ter força política, tinha base para aprovar esse projeto para garantir o 3º mandato dele. Não teve, veio a Dilma e aí o resto é história. Então, primeiro ponto, esquece político que não vai querer a reeleição. Eu só conheço um político, que eu me recordo, vocês podem se recordar de outro, mas não foi para presidente. É o Regufe aqui de Brasília, que de fato se esforça para cumprir todas as suas promessas. Ele disse que não ia se candidatar à reeleição, de fato concluiu os 8 anos de mandato dele como senador no ano passado, levou uma rasteira do partido União Brasil e não conseguiu se candidatar ao governo, e de fato ele poderia se candidatar ao Senado, que ele teria uma reeleição até, não vou dizer fácil, porque tinha a Damares aí, que teve uma votação bastante expressiva, tinha a Flávia Arruda, esposa do ex-governador Zé Roberto Arruda, mas ele tem um espólio político muito grande. Mesmo assim, decidiu cumprir sua promessa de campanha e não se reelegeu. Mas tirando ele, eu acho que qualquer presidente, eu mesmo, vamos ser sinceros, eu mesmo, imagina você, Mauro Michele, você vira presidente da República.
Você está com o seu governo lá caminhando, você está no Palácio do Planalto, você não vai querer ficar mais 4 anos? Eu acho difícil. É só por uma questão de força maior, como você disse, uma questão de saúde, uma questão que impeça. Só que o Tonhão e a Sandra, que são de Várzea Paulista, eles trazem uma questão que é interessante. Eu lembro que isso também foi alvo de pergunta na nossa sabatina aqui com o Lula, quando ele era candidato, em relação a essa nova liderança política. E aí eles falam, olha, se o Bolsonaro entrar para concorrer, provavelmente só o Lula para ganhar dele novamente. Não sei se você concorda com isso. Olha, o Igor Gadelha, nosso colega jornalista, colunista do Metrópolis, ontem ele deu uma notinha, porque é isso que eu estou falando. Às vezes a própria imprensa vai estimulando essa discussão antecipada de corrida presidencial daqui a 4 anos. Mas ele deu uma nota lá no Metrópolis dizendo que o Lula estaria disposto a agir como o Rodrigo Maia agiu aqui na disputa pela presidência da Câmara, quando ele disputou com Arthur Lira e acabou perdendo para o Arthur Lira. O que o Rodrigo Maia fez? Ele incentivou um monte de aliado a se candidatar, e aí veio o Marcos Pereira, o Elmar Nascimento, o Marcelo Ramos. Ele botou todos uns 3, 4 aliados dele para se colocarem como pré-candidatos, para no final ele, Rodrigo Maia, se apresentar como o pacificador. Olha, já que vocês não estão aí se entendendo, já que tem um monte de nome e nenhum é consenso, eu sou o nome de consenso. Então eu vou ser de novo. Então o Igor Gadelha disse que ouviu ali nos bastidores que o Lula poderá incentivar uma candidatura do Flávio Dino, do Geraldo Alckmin, da própria Simone Tebet, talvez do próprio Rui Costa, para depois dizer, já que vocês não estão se entendendo aí, eu vou de novo, vai. Eu não queria não, mas já que vocês estão impondo isso, eu vou tentar a reeleição. Então, de fato é isso. Vamos ver o que vai acontecer. É o famoso dividir para governar, né, Diego? Exatamente, Mauro. Muito bom, muito bom. Mas isso é algo para a gente ir observando no dia a dia da política, e o Diego vai fazendo isso para a gente todos os dias aqui no Nova Manhã. Diego, obrigado por hoje, uma boa quarta para você. Para nós, um abraço, até amanhã. Valeu. Até amanhã. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.